Evangelho, domingo da 30ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 30ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 18º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde o evangelista nos narra esta parábola que aparece apenas em seu Evangelho. Um ensinamento único de nosso Senhor, transmitido a nós através da narrativa de Lucas, para que possamos compreender com clareza qual é a atitude do nosso coração na hora da oração. Diante da multidão reunida, Jesus vai contar uma parábola falando sobre 2 homens que vão ao templo, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu representa todos aqueles do povo de Israel que buscam a Deus e desejam estar na sua presença. O grupo dos fariseus era aquele grupo separado por Deus para um testemunho de excelência do amor e da comunhão com Ele através do cumprimento da lei. Dentre todos os grupos do período histórico de Jesus, era aquele que tinha a maior relevância por sua autoridade e escolhas feitas no cumprimento da lei do Senhor. Enquanto o publicano era aquele que trabalhava para os romanos e que em muitos momentos não cumpria, não observava as leis e a tradição do povo de Israel. Nessa parábola, ambos vão ao templo. Entretanto, Jesus quer nos trazer um ensinamento sobre a oração e a humildade. No primeiro momento, a oração do fariseu, de pé, diante do templo, o fariseu realiza um agradecimento a Deus. Entretanto, suas palavras e a sua oração, elas se orientam, na verdade, se observarmos bem, se orientam sobre ele mesmo. Durante o seu falar com Deus, ele tem os olhos pousados sobre aquele outro que ali está e fala se comparando com ele, criticando o publicano que no templo estava rezando. Ao mesmo tempo, fala de tudo aquilo que ele próprio fez e que sente o mérito por ter feito. E aqui nós vemos 2 coisas acontecendo, e uma terceira também. A primeira, a grande arrogância associada à vanglória, de olhar para o seu irmão como oportunidade para falar de si.
e desprezá-lo, acreditando-se por seus méritos e por suas ações ser melhor do que o outro. E se me considero melhor do que o outro, me considero mais do que ele. Mas tudo isso acontece por um mérito. Ele assim o fez. A outra coisa é que o tempo inteiro, mesmo parecendo falar com Deus, na verdade, fala consigo próprio, porque não reconhece em Deus a necessidade para si, a não ser a necessidade de reconhecer o que ele fez. É estranho falarmos isso, mas se observarmos com atenção, é como se Deus tivesse apenas o dever de dar um carimbo, uma chancela sobre tudo aquilo. Deus não tem o que dizer, nem tem o que fazer, porque Ele se basta. Não só fez tudo o que precisava fazer para ser bom, como sabe julgar, discernir e desprezar aquilo que é mal e aqueles a quem considera mal apenas do conhecimento externo, pois ele mesmo na parábola, como nós vemos, não sabe o que se passa no coração daquele homem, ainda que os sinais todos estejam ali. Ele não levanta sua cabeça para o céu, olha para baixo, se ajoelha, bate no peito. Todos os gestos daquele primeiro século que marcam uma atitude de contrição, que marcam uma atitude de reconhecimento da sua pequenez, do seu nada, que marcam a atitude do homem de suplicar a Deus não apenas o perdão, mas a graça de reerguê-lo, porque o perdão cancela os nossos pecados, mas é pela misericórdia de Deus que permanece em nós que o Senhor nos coloca de pé novamente. Por isso existe uma esperança em Deus e uma confiança nele, sendo declarada em cada um daqueles gestos, mas nada disso é visto por ele. É um juiz que não enxerga o coração. Em contraste com a primeira leitura, onde Deus é aquele que escuta o coração dos homens, se inclina para receber suas preces, pois elas, a prece do coração humilde do que espera em Deus, atravessa a altura dos céus e chega a seu trono. Que linda a imagem do livro do Eclesiástico de hoje. Enquanto aquele fariseu que tinha tudo para poder ter uma oração assim, na verdade, não se comporta desse jeito. E no Evangelho de hoje, o Senhor vai dizer que o fariseu não voltará para casa justificado, enquanto o cobrador de impostos sim, porque soube entregar o seu nada a Deus, soube colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor e fazer da sua vida uma entrega de amor. A oração, meus irmãos, é entregar a Deus o nosso nada, é confiar a Ele a nossa vida, é falar com Ele da necessidade que temos de seu amor. Deus é fonte e princípio de todo o amor e não se confunde sobre essa certeza que a única forma dos homens terem a plenitude do amor é se Ele mesmo se oferecer por nós. E Deus, que nos ama e não se confunde, pois não ignora quem Ele é, reconhece a nossa necessidade e por nós se inclina. Mas muitas vezes o homem, em sua arrogância, não reconhece a sua condição e o seu nada e não suplica a Deus, por isso, que o amor possa acontecer plenamente.
e muitas vezes pode se contentar com aquilo que aparentemente faz e que de início é inspirado por Deus e pode ser bom, mas cuja possibilidade de continuar sendo bom é muito frágil e se perderá se Deus ali não permanecer. Peçamos hoje ao Senhor que nos dê um coração orante, um coração humilde, capaz de confiar ao Senhor, capaz de reconhecer o seu nada e de confiar no Senhor, entregando-se e esperando nele. Pois o nosso Deus, que é fonte e princípio da vida, se inclina sobre nós para que nós possamos ter a vida que vem dele. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesse 30º domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor a graça de termos um coração forte na fé, capaz de reconhecer com humildade o nosso nada e de colocar-se inteiramente na mão de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria. E São José, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.